O José que está empolgadão com a Maria, que é uma virgem. De repente, imagine você que é casado, mantendo a santidade. Eu não sei se alguém chegou nele e falou: a Maria está grávida. O Zé ficou sabendo que a Maria estava grávida. E agora? O Zé é um homem bom, sim ou não? Segundo a Bíblia, ele era um homem reto. Segundo a Bíblia, ele era um homem bom. Mas ele recebeu uma notícia que da alegria ele foi para a tristeza. Quantas coisas não acontecem na nossa vida? Nós estamos em um momento de alegria e de repente vem uma notícia que entristece o nosso coração. Uma notícia que traz medo, porque ele ficou com medo. Uma notícia, como nós vivemos recentemente, uma pandemia. Uma notícia quando alguém te liga e fala assim: eu sou um oficial de justiça e eu preciso do endereço onde está o veículo, que eu preciso buscar o veículo que está sem pagar algumas parcelas. Uma notícia quando alguém te liga do hospital e diz assim: olha, vem despedir, vem dar as últimas conversas, as últimas palavras, a bênção que você quer, porque o tempo de vida está contado. Ou aquela notícia que você nem esperava e alguém te liga e diz assim: ó, fulano de tal não está mais entre nós. Como lidar com notícias como essa? Graças a Deus. A paz do Senhor. Boa noite. Você já deu um sorriso hoje? É uma oportunidade para fazer, né? Deus abençoe o Ministério de Louvor, músicos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos os irmãos visitantes. Tem uns rostos aí que eu já conheço, estão nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe vocês. Espero que vocês já tenham ouvido a voz de Deus neste lugar. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Eu ainda tenho meditado sobre esta narrativa e eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou em meu coração. Eu tenho certeza que vai ser uma noite, já está sendo, continuará sendo uma noite abençoada. Semana passada eu comentei aqui no culto sobre o que escreveu o evangelista Mateus. E é só uma informação adicional, não tem muito a ver com o que eu vou pregar hoje, apesar de ser o mesmo texto. Eu disse que geralmente as nossas figuras dos presépios que nós fazemos em casa, ou quem faz, ou quem vê, elas não refletem, na maioria das vezes, o que a Bíblia narra. Eu disse que os magos, eles não eram três, eles não eram reis, segundo a Bíblia. E eu também disse que eles não foram e encontraram Jesus numa manjedoura. E aí, como os crentes aqui são frequentantes da escola bíblica, bom de Bíblia, alguém me mandou uma mensagem e falou: pastor, mas tem alguma coisa errada aqui, que no Lucas, o Lucas está dizendo que encontrou ele na manjedoura, pastor. E está tudo bem, porque o Lucas está narrando a visita dos pastores. Então o capítulo 2 de Lucas, e como uma pessoa teve coragem de falar comigo, eu falei: muito provavelmente alguém deve ter pego a Bíblia também e fez essa associação também, e a palavra pastoral fica em xeque. Eu falei: deixa eu esclarecer isso. Então o capítulo 2 de Lucas fala sobre os pastores que receberam a visita de um anjo, e esses pastores foram no momento do nascimento de Jesus e encontrou Jesus numa manjedoura. Mas o capítulo 2 de Mateus não está falando dos pastores, está falando dos magos. Então é importante fazer essa diferenciação. E eu continuo com a fala de que, a menos que encontrem novos escritos em Qumran ou em qualquer outro lugar, a Bíblia não fala que os magos encontrou Jesus na manjedoura, nem que eram 3 e nem que eram reis. Só a nível de conhecimento. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 18. E eu quero falar um pouquinho sobre um personagem que não é o protagonista do momento que nós estamos vivendo.
o protagonista sempre foi, sempre será a figura de Jesus Cristo, mas eu quero ressaltar a importância de pessoas, de indivíduos, homens, mulheres, pais, mães, líderes sacerdotais, que não são protagonistas, mas as suas atitudes, as suas ações fazem a diferença no ambiente familiar. Então, para podermos falar sobre isso, eu quero ler com vocês a partir do versículo 18. Deixa eu mudar minha versão aqui. ACF. Gente, eu não tenho essa versão. Vamos botar a versão NVI, dá para trocar aí? Mateus capítulo 1, do versículo 18 em diante, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo, porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações íntimas com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Muito bem, esse texto é muito conhecido e é importante que nós voltemos um pouco no tempo. Culturalmente é importante entendermos como que essa história acontece. Muito provavelmente você deve conhecer alguém hoje. Talvez essa pessoa seja você. Alguém na sua casa, na sua família, alguém do seu ciclo de relacionamento, de amizade, que pode ser que eventualmente tenha se casado e de repente casou grávida, a mulher, a moça, ou de repente engravidou antes do casamento, e está tudo bem para a família, na nossa cultura secular, não estou falando do reino de Deus. O olhar da atualidade a respeito de uma situação como essa é muito diferente do que era o olhar cultural da época para esse relato bíblico. Muito provavelmente, segundo a cultura, uma jovem era prometida para um casamento muito cedo. 12 anos, 13 anos já era uma idade apta para poder prometer a filha para alguém se casar. É muito provável que Maria devia ter aproximadamente essa idade quando foi prometida para José. E gente, casamento, para quem casou novo, recente, eu casei faz um tempo. Casar é bom demais. Há quem diga que não, mas eu estou para dizer que é tudo aquilo que Deus faz não é questionável e não tem como ser avaliado de maneira negativa pelo homem. O primeiro casamento foi Deus que fez. Ele pegou o homem, falou: esse cara sozinho vai me dar muito trabalho. Porque o homem solteiro dá um trabalho. As mães, cadê as mães que têm filho casado aqui? Dá um sinal aí. Meu Deus, só tem um pouquinho, o resto tudo solteiro. Os solteiros dá trabalho, gente.
Os filhos solteiros dão um trabalho. Aí Deus pega o Adão e fala: vou fazer uma mulher para esse cara. Tirou a costela dele, fez uma mulher, entregou para ele. E Deus fez o primeiro casamento. E a coisa mais correta e aonde nós mais prosperamos é quando nós estamos casados. E aquela alegria, dá um frio na barriga. Eu fui casado, meio que uns padrinhos, tem uns padrinhos, tá aqui, viu, irmão Márcio, que me encurralou e falou assim: você tem que casar logo. E aí minha desculpa era assim: não, mas não tem móveis, e não tem isso, não tem aquilo. Aí chegaram assim: não, você vai dar o quê? Eu vou dar o armário, eu vou dar a geladeira, eu vou dar não sei o quê. E gente, ganhei tudo, não teve como não casar. Foi uma bênção, uma sensação, uma alegria enorme. Tem gente que tem aqui que casou faz menos de um ano. Quem casou menos de um ano? Ali, ó, o John tá ali, ó, bênção. Quem casou há menos de 2 anos? Aqui, ó, bênção. Vai chegando, vai dando aquela euforia, aquela preocupação. Meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, como é que tá as coisas? E às vezes falta um presente, às vezes falta um item para dentro de casa. E a gente fica naquela preocupação, mas numa ansiedade, numa euforia. E passa tão rápido, gente. 1 horinha, 40 minutos, passa rápido. Mas imagine o José, que recebeu uma proposta de casamento com a Maria, uma moça virgem. E agora, ele está animado com isso. O mesmo ânimo para os que casaram aqui. Talvez você esteja pensando: pastor, mas o meu casamento não está lá essas coisas. Nós temos um ministério de casal aqui que é uma bênção, gente. Até no dia do finados, Deus levanta a turma no ministério de casais aqui. Nós fizemos uma imersão de casais no dia do finados. Eu convidei o pastor Henrique. Ele falou assim: o pastor está de brincadeira. Eu falei: irmão, isso é profético. Entendeu? É profético. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse dia. E foi bênção. Então, foi uma bênção. Quantos casados estavam aqui na nossa imersão de casal? Digam amém. Foi bênção ou não foi? E aí o José está com essa empolgação. Mas agora você imagina a situação do José dentro de uma cultura que uma mulher, uma moça, uma jovem que está prometida a casamento, se eventualmente essa mulher ela tem algum tipo de relacionamento íntimo, sabe o que acontece com ela? O noivo dela tem a autorização, tem a liberdade bíblica para levar ela publicamente, apresentar aos anciãos, e essa mulher ser apedrejada por infidelidade. Essa é uma das condições. A segunda ocasião, a segunda coisa que pode acontecer é o que o José ia fazer. Ele pode ir naqueles que participaram do momento da promessa, da proposta do casamento, e secretamente dizer: olha, eu estou desistindo do casamento, eu não quero mais casar. Ele poderia fazer isso. E uma terceira opção seria uma terceira opção bíblica também, que eventualmente, se uma mulher tivesse um momento íntimo fora do casamento, antes de se casar, ele poderia se casar com ela e pagar o dote por ela e ficar tranquilo. O José, que está empolgadão com a Maria, que é uma virgem, de repente, imagine você que é casado, está mantendo a santidade, amém. Aí a esposa, eu não sei se foi ela que falou, eu não sei se alguém chegou nele e falou, mas falou assim: José, a Maria está grávida. Porque não foi o anjo que falou. O anjo não falou primeiro. O José ficou sabendo. O José ficou sabendo que a Maria estava grávida. E agora? O José é um homem bom, sim ou não? Vocês estão meio com medo? O José é um homem bom, sim ou não?
Segundo a Bíblia, ele era um homem reto. Segundo a Bíblia, ele era um homem bom. Mas ele recebeu uma notícia que da alegria ele foi para a tristeza. Quantas coisas não acontecem na nossa vida, que nós estamos em um momento de alegria, e de repente vem uma notícia que entristece o nosso coração. Uma notícia que traz medo, porque ele ficou com medo. Uma notícia, como nós vivemos recentemente, uma pandemia. Uma notícia quando alguém te liga e fala assim: eu sou um oficial de justiça e eu preciso do endereço onde está o veículo, que eu preciso buscar o veículo que está sem pagar algumas parcelas. Uma notícia quando alguém te liga do hospital e diz assim: olha, vem despedir, vem dar as últimas conversas, as últimas palavras, a bênção que você quer, porque o tempo de vida está contado. Ou aquela notícia que você nem esperava e alguém te liga e diz assim: ó, fulano de tal não está mais entre nós. Como lidar com notícias como essa? Como lidar com situações como essa? É essa situação que o José está vivendo. Alguém diz a ele, seja Maria ou outra pessoa, diz que ela está grávida, e ele fica com medo. E ele pensa, apesar de ser um homem bom, diga comigo, ser uma pessoa boa não me faz tomar as melhores decisões. Porque nós pensamos que ser boa pessoa nos faz tomar a melhor decisão, e José não ia tomar a melhor decisão. Ele ia dispensar ela secretamente, ele ia terminar o casamento secretamente. Ele era uma boa pessoa, mas ele não ia tomar a melhor decisão. Quando é que eu posso tomar a melhor decisão, pastor? Sabe quando é que nós tomamos a melhor decisão na nossa vida? É quando não é a minha boa causa, não é quando a minha boa pessoa, não é quando o meu pensamento, segundo os meus critérios, são bons, que eu tomo as melhores decisões, ou eu tomo os melhores caminhos. Eu só posso tomar os melhores caminhos quando é Jesus que é o centro das minhas decisões. Diga para quem está do teu lado, fala assim: você pode até ser bom. Fala um pouquinho mais, essa pessoa, ele é bom, pode ter certeza. Fala assim: você pode até ser bom, mas se Jesus não for o centro da decisão, a sua decisão pode não ser boa. Aleluia. A decisão de José não era uma decisão boa. Ele tomou a decisão de deixá-la secretamente, mas o anjo apareceu para ele em sonho e disse: José, é Jesus que vai nascer, é aquele que vai mudar a história da humanidade. Então a decisão de José não é uma decisão pautada na sua bondade. A decisão de José é pautada na centralidade de Jesus na sua família. Quando nós tomamos decisões que o centro da nossa decisão na nossa família não é Jesus o centro, eu posso ser a melhor pessoa, mas não vai ser a melhor decisão. Quantas vezes nós tomamos decisões pautado naquilo que nós estamos sentindo na hora, naquilo que nós estamos vivendo na hora, naquilo que nós vemos, que pode ser até uma realidade. Tem coisas na sua vida, meu irmão, que pode ser uma realidade sim. Era a realidade de José. A Maria estava grávida e ele não fez nada. Ele não bulinou a menina, ele não fez nada com ela, e essa era a realidade, e ele estava com medo. Mas o anjo do Senhor interveio e trouxe clareza no que ele estava vivendo. Então o anjo diz para ele: você não precisa ter medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Diga para quem está do teu lado, fala assim: você ainda não sabe, mas o Espírito Santo já gerou. Diga para outra do outro lado, fala: você ainda não sabe, mas o Espírito Santo já gerou. Fala assim: porque você pode ser bom, mas você não é tão bom para fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Você pode ser bom,
Você pode ser boa, você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, você pode ser o melhor filho, você pode ser o melhor cidadão, você pode ser quem for, o bom, o tal, mas você não pode fazer aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer. E o que nós podemos fazer é ser participantes daquilo que Deus faz. Essa é a ideia do anjo para transmitir para o José, é dizer para ele: José, você não tocou nela, você não gerou nela nada, mas o que está sendo gerado nela, o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer parte de algo maior do que você. Ele não é o protagonista da história. A gente não canta música de Natal falando o nome de José, mas ele é alguém que participa de algo grande que Deus fez, e não teve nenhum outro homem que pôde participar. Eu não preciso ser protagonista de nada se eu participar das maiores histórias que Deus está escrevendo perto de mim, na minha família. Você pode levantar sua mão direita assim, ó. Isso, levante sua mão direita e fala assim: eu creio que as grandes obras de Deus na minha família serão escritas por Ele, e eu sou parte dela. O protagonista é Sarabaia Cantura Mandarabas. O protagonista é sempre Ele. O centro da história é Jesus. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que envolve todas as coisas. Mas Deus nos convida para ser um tipo de José que deixa a minha bondade de lado e escolhe fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então a primeira coisa é: a melhor decisão não é a decisão pela bondade. A melhor decisão é quando Jesus é o centro da minha decisão. Melhor direção para tua casa, melhor direção para tua família não é a melhor direção que você pensa com o coração bondoso. A melhor direção é quando essa direção, Jesus é o centro dessa direção. É quando a minha bondade, o meu desejo, aquilo que eu tenho como regra, aquilo que eu tenho como que princípios, fica em segundo lugar, e eu olho e eu vejo Jesus no centro. E essas decisões, elas são as decisões corretas, mas não são as decisões mais fáceis. Diga comigo: as decisões corretas nem sempre é as decisões mais fáceis. Quantas regras, quantos princípios e internamente José teve que superar para tomar essa decisão. O anjo falou para ele, falou: aceita ela. Se você pensar numa mentalidade espiritual, tá tudo bem espiritualizar tudo. Rapaz, eu tenho 2 meninas lindas, e é um time, uma loira e uma morena. Vocês vão ver, terça-feira ela vai estar aqui. Nós vamos apresentar ela ao Senhor. A Sara, a menorzinha. Rapaz, não passa pela minha cabeça alguém chegar assim e falar assim: não é seu não, mas cuida. Olha que coisa maluca, gente. Não é seu não, você não gerou, mas cuida. Vou te dar até uma oportunidadezinha. Coloca o seu nome, o nome você que vai dar. Eu vou falar o nome, você vai colocar. Registra lá, coloca seu sobrenome. Olha que coisa maluca. Decisões difíceis são as decisões que são mais assertivas. Nem sempre ser assertivo, a decisão é fácil. Eu olho para o José e vejo algo no José que nós precisamos avaliar as nossas decisões. Quem é você diante de uma decisão difícil? Você faz aquilo que satisfaz o teu coração, aquilo que satisfaz o teu ego, aquilo que satisfaz o seu princípio de valores e de moralidades? Ou você toma as decisões que é pautada na direção do Espírito Santo? Porque as decisões são pautadas na direção do Espírito Santo. No caso de José foi um anjo, e José tem uma particularidade: José sempre recebe uma direção de Deus através de um sonho. Sempre na noite ele dormia, ele descansava.
Ele tinha uma intimidade com Deus a ponto de estar com um problema desse e estar dormindo. Tem coisas menores do que essa que não te deixam dormir. Quantas coisas pequenininhas. Pastor Wellington falou aqui: ai, eu preciso trocar o meu iPhone agora. Meu iPhone é o 14, já saiu o 15, eu preciso trocar. Aí não dorme. Não, meu carro 2024, agora saiu 2025, a versão nova. Tem um botão ali que solta arzinho diferente, eu preciso trocar. Não dorme. Olha o problemão de José. O cara está prometido para o casamento, a mulher está grávida, ele não tocou. E pior do que isso, gente, tribulação. Cheguei no médico, a minha esposa fez uma consulta. O médico falou assim: você fica em jejum 45 dias, viu? Olhei para a cara dele com uma cara feia. 45 dias, doutor, jejum? E depois não sai fazendo nada não, você vem aqui para eu saber se vai poder. Olha os casados entendendo os códigos. O solteiro também já entende, né? Eu sou meio bobo, né? Mais que os casados. O médico falou para mim assim: meu senhor, você... Eu falei: calma, rapaz, sou seu não. 45 dias. Porque a cirurgia dela foi de risco, tem muita coisa aí, tal. E você vai precisar esperar 45 dias para poder namorar. Eu falei: você tá maluco, varão? Tô aqui, no óleo. Você dá risada, mas José ficou 9 meses. O José, o texto está dizendo assim, e ele não conheceu a Maria, ele não conheceu a Maria, ele não teve intimidade com a Maria, ele não chegou perto dela para fazer nada com ela até que o menino nascesse. O Zé era humano e ele precisava lidar com essas coisas de gente, de humano. Se não sentia nada, é um ET, só pode. Mas ele teve que lidar com isso. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? É porque quando o José entende que o que está no ventre da Maria é gerado pelo Senhor, ele não precisa participar de nenhuma maneira. Tem coisa que a gente quer participar. Tem coisa que a gente quer participar. E o José era o carpinteiro, construtor, rapaz, peão de obra. Quem aqui já trabalhou no meio dessa turma de obra aqui? Dá um sinal assim. Aí chega o José lá no meio da obra. Ô Zé, você bulinou a menina. Então você não acredita que você vai aceitar isso. Está despontando alguma coisa aí, na testa. Se as conversas no meio da... Mas não só isso. Ô Zé, 9 meses, 9 meses. Ele tem que lidar com isso. Só que o José entendeu que aquilo que Deus vai, está e fará não precisa da participação ativa dele. Porque alguém poderia falar: você fez sim, você participou sim, você não tem nada de Espírito Santo não. Então José confia. Coloca a mão no seu coração assim, fala assim: eu preciso confiar naquilo que Deus está gerando em mim, na minha casa, na minha família, que é obra das suas mãos. Não tem nada a ver comigo, é tudo dele. Não tem nada a ver comigo. Ele não tem minha cara, ele não tem meu DNA, ele não tem a cor da minha pele, ele não tem os meus traços. Tudo
é de Deus, é obra de Deus. Tem coisa que não precisa parecer nada com você, precisa parecer com obra dele. A gente fica preocupado em ser o protagonista, a gente fica se preocupando, tem que parecer comigo, tem que ser igual a mim, mas o importante é que seja a obra das mãos do Senhor na tua história. Primeiro, as decisões precisam ser com Jesus no centro. Segundo, as decisões corretas nem sempre são as decisões mais fáceis. E em terceiro lugar, a minha casa, a sua casa, precisa de um José. A minha casa, a sua casa, precisa de um José. Uma metáfora, as irmãs entendam isso. O José aqui é você. Levante sua mão esquerda assim, levante sua mão esquerda e fala essa metáfora. Eu sou o José. Eu estou na posição sensível para ouvir a voz de Deus. Deus procura homens e mulheres sensíveis a fazer aquilo que está no coração de Deus. Nem sempre é a sua bondade, nem sempre é a facilidade de fazer a sua escolha, mas sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não haveria a celebração no dia 25, que nós celebramos dia 25, mas não haveria celebração de Natal se o José tivesse dado no pé e acabado com essa história. Mas não tem como acabar com a história da família, não tem como acabar com a história da tua família, não tem como acabar com aquilo que Deus já fez antes de você nascer, não tem como acabar com aquilo que é promessa de Deus. É promessa de Deus, e o texto diz que começou a se cumprir tudo que os profetas disseram. Tem muitas promessas de Deus sobre a tua casa, tem muitas promessas de Deus sobre a tua família, tem muitas promessas de Deus sobre os teus filhos, e Deus vai realizar. O que é que eu preciso, pastor? Eu preciso entender que enquanto Jesus for o centro, tudo vai funcionar. Porque Deus é um Deus que, quando Jesus é o centro, Ele dá as direções corretas. Ele deu a direção para José para poder aceitar Maria. E sabe de uma coisa que aconteceu? O José, o primeiro sentimento que ele teve quando ele descobriu que a Maria, ela estava grávida, o primeiro sentimento, que é o que move, porque os maiores problemas não são os que estão do lado de fora, mas são os problemas que estão do lado de dentro. E do lado de dentro, José estava com medo. E quantas coisas na nossa vida nós temos medo, porque não é como nós gostaríamos que fosse. E talvez tem coisas que você está vivendo agora que você tem medo. Mas quando o anjo do Senhor aparece para José e fala do projeto, e fala para ele tomar uma direção, fala para ele fazer algo, sabe o que acontece? A voz de Deus faz com que o José haja. A voz de Deus, guarda isso no seu coração. Quando você estiver com medo, esteja sensível à voz de Deus, porque a voz de Deus faz com que José haja mesmo sentindo medo. Então, quando você ouve a voz de Deus, quando eu ouço a voz de Deus, mesmo com medo, eu vou agir. O texto diz que quando José acordou, ele recebeu uma direção de Deus, ele ouviu a voz de Deus através do anjo. Quando ele acordou, ele foi e fez tudo aquilo que o anjo do Senhor ordenou que ele fizesse. Apesar do medo, você vai fazer a coisa correta. Apesar do medo, ele fez o que era correto. Então José tem uma direção. Por quê? Porque toda família precisa de direção, não humana, mas uma direção que vem dos céus. A sua casa precisa de direção que vem do céu. Eu preciso ser aquela pessoa que sou um canal de comunicação com os céus. Porque muitas decisões que eu tomo, quantas decisões você já tomou na sua casa, na sua família, que foi de você mesmo, sem nem nunca consultar a Deus. Nós fazemos o que
corriqueiramente temos o hábito de fazer? Informar. Isso acontece aqui. Você ajuda, aconselha, faz de tudo. E provavelmente já aconteceu com você. Aí alguém chega assim: pastor, estou indo embora, pastor. Como assim? Não, aconteceu tal coisa, ele não está pedindo nenhum conselho, ele só está indo, só está informando. Nós temos o hábito de fazer isso com Deus. Deus faz um monte de coisa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e a gente simplesmente informa a Deus aquilo que a gente vai fazer. Talvez você entrou aqui e as únicas coisas que você tem feito durante o ano 2024 foi informar a Deus das suas decisões. Eu quero te convidar a inverter essa situação, a consultar a Deus e falar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu estou com medo disso. Essa situação me deixa com medo, me deixa intrigado. Eu até tenho um coração bom, e o bom a fazer no meu ponto de vista seria essa direção, mas o que é que o Senhor quer que eu faça? E toda vez que a direção vem de Deus, eu ajo, eu tomo a decisão certa, apesar do medo, e a minha família é protegida e é abençoada. Então ele toma essa decisão, ele acolhe Maria, ele casa com ela, ele não toca nela durante o tempo da gestação, até que o menino nasça. E depois disso, mais uma vez, o anjo do Senhor vai aparecer para ele. Depois da visita dos magos, e vai falar para ele assim: eu preciso que você pegue a criança e leva ela para o Egito, junto com a sua família. E sabe por que eu não mandei os magos antes? Sabe por que eu não mandei a provisão antes? Porque é interessante, porque no 8º dia, ele foi para Jerusalém. Ele levou Jesus, Maria, ele encontrou Simeão, Ana, a profetisa, 2 personagens cheios de esperança. E ele apresentou a menor oferta que se poderia apresentar na apresentação de uma criança: a rolinha e o pombinho. Era o mais pobre, o menos favorecido que apresentava esse tipo de oferta quando apresentava uma criança. Foi isso que ele apresentou. Então Deus segurou os magos, porque os magos trouxeram 3 coisas: ouro, incenso e mirra. Porque se Deus entrega antes, não tem provisão que Deus não mandou antes, porque Ele sabe aquilo que você vai precisar no longo da sua jornada. Então não precisa ficar preocupado: pastor, agora é só o pombinho, agora é só a rolinha, essa oferta aqui de apresentação. Fica em paz, no momento certo Deus vai enviar a provisão para a próxima fase da sua vida. Ele vai dispensar aquela família para o Egito, mas vai dispensar aquela família com provisão. Deus nunca desampara ninguém que vive uma vida de decisão direcionada pelo Espírito Santo. O José é esse homem. Você precisa ser essa mulher na sua casa. Você precisa ser esse homem na sua casa, que está sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E o que eu preciso fazer isso em prol da direção de Jesus Cristo. Todas as decisões que José tomou não tinham a ver com ele. Todas as decisões e os lugares que ele foi não tinham a ver com ele. Tudo tinha a ver com Jesus. Se a sua vida não estiver entregue a Jesus, se a sua família não estiver à disposição de Jesus, pode ser que as direções não sejam as direções que Deus quer para a tua vida. Mas se Jesus for o centro da tua família, fica de pé em nome de Jesus. Mas se Jesus for o centro da tua família, se Jesus for o centro das suas decisões, se você escolher consultar e se aconselhar com Deus, ao invés de tomar as suas próprias decisões, talvez você esteja vivendo um momento como o José estava vivendo, um momento difícil, uma incógnita, o que fazer
fazer o moralmente correto, fazer aquilo que me agrada, fazer aquilo que expõe essa pessoa, fazer aquilo que vai aliviar a dor, que vai me tirar de uma vergonha, ou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não sei qual é o momento da vida que você está vivendo, e eu não sei quais as decisões você precisa tomar, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele diz para você, e é a voz do Espírito Santo dizendo para você: eu preciso ser o centro da sua casa, eu preciso ser o centro da sua família, eu preciso ser o centro da sua história. Eu não posso ser apenas informado daquilo que você vai fazer, eu preciso dar a direção na tua casa, eu preciso dar a direção na tua família. Porque quando isso acontece, a minha família é abençoada. E o José, de novo eu repito, ele nunca foi o protagonista, mas sem as pequenas ações dele, não seria como foi. Talvez você não será e não é o protagonista da sua família, mas você pode tomar uma decisão hoje, de entregar sua vida a Jesus, de entregar a família que você tem a Jesus, e passar a tomar as decisões da sua casa, da sua família, não a partir do seu sentimento de medo, o seu sentimento de moralidade, de critérios que você atribuiu a você, mas você pode passar a tomar decisões e trilhar direções na sua vida a partir da direção do Espírito Santo. E eu preciso fazer isso me entregando para Jesus, reconciliando a minha vida. Talvez: pastor, eu já frequentei a igreja, pastor, eu já estive, mas por causa dos problemas da vida, essas coisas talvez que o Senhor disse me distanciou. E eu quero dizer para você: você pode voltar para o centro da vontade de Cristo hoje e tudo mudar ao seu redor, tudo mudar na sua casa, tudo mudar na sua família. As decisões corretas nem sempre são as mais fáceis. Talvez você tenha que enfrentar alguém em casa, talvez você tenha que enfrentar alguém no seu ciclo de relacionamento, mas a melhor coisa, a melhor decisão está diante de nós hoje, e essa decisão é: eu quero Jesus sendo o centro da minha família. Então eu quero fazer um convite para você, que durante o ano de 2024, talvez nos últimos meses, talvez nos últimos dias, você talvez esteja vivendo aquilo que José viveu. Dores, decisões que você não estava esperando ter que tomar, mas você precisa fazê-lo hoje, que é entregar essa família, entregar sua vida, é colocar a sua família no centro da vontade de Deus. E eu quero orar com você. Se há alguém aqui em nosso meio, não tem a ver com a sua bondade, não tem a ver com o seu coração generoso que você tem, não tem a ver com as coisas certas que você faz, tem a ver com a vontade de Deus a respeito da sua casa, tem a ver com a vontade de Deus a respeito da sua família, tem a ver com a vontade de Deus a respeito de você no próximo ciclo, que é 2025. Então eu preciso tomar uma decisão hoje. Eu te convido, se você quer isso, se você quer entender e viver uma vida como José viveu, enfrentando e tomando decisões apesar do medo, tomando decisões corretas, mas que foram decisões difíceis, Deus está aqui hoje falando com você. Essa é a noite de você vir para o altar. Eu quero orar com você. Deus quer você como José na sua casa. Deus quer você, irmã, como uma figura como José na sua casa. Uma pessoa que toma decisão, uma pessoa que dá a direção para casa, uma pessoa que enfrenta os medos, que enfrenta os desafios que muitas pessoas não têm coragem de tomar, decisões que muitas pessoas não têm coragem de tomar. Mas se você decidir que Jesus será o centro, tudo vai ser diferente. Sai do seu lugar, vem para o altar, eu quero orar com você. Resposta aqui, eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo
tomar a decisão. Que o lugar que eu sinto, que o Senhor está, só neste lugar, o medo perde a vez. Deus eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, homens e mulheres na figura como José agiu, homens e mulheres que são direcionados pelo teu Espírito Santo, que entendem que o centro das decisões da sua vida estão pautadas na pessoa, na presença de Jesus Cristo como centro da tua casa, como centro da tua família. Nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, porque o Senhor vem ao nosso encontro para poder nos mostrar que as decisões corretas que devemos tomar em nossa vida, nem sempre, na maioria e quase todas as vezes, elas são decisões difíceis, mas o Senhor está conosco, nos dando a direção. Que cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe que entrou aqui nessa noite tome posse dessa palavra e nos seus dias, nos dias difíceis, nos dias das decisões difíceis, eles possam vencer o medo, elas possam vencer o medo, Pai, e fazer aquilo que precisa ser feito. Que nós possamos nos colocar nessa posição, que nós não venhamos negligenciar a direção do Teu Espírito, que nós não venhamos negligenciar, ó Pai, aquilo que precisa ser feito na nossa casa, na nossa família, mesmo que muitas vezes temos que enfrentar aquilo que está ao nosso redor, enfrentar aquilo que as pessoas vão dizer, enfrentar aquilo que as pessoas vão pensar, mas está na direção do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude a encerrarmos este ciclo e fazer, Senhor, do novo ciclo da nossa história, na verdade, a Sua história na nossa vida. Não é sobre José, não é sobre a Maria, mas é sobre o Teu Filho. Não é sobre mim, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor agindo no meio de nós. Não é sobre a nossa casa especificamente, mas é sobre o Senhor agindo na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, filhas e de toda a nossa geração. Que o Senhor possa continuar sendo o centro de todas as coisas em nossa vida. Eu não sei como, eu não sei os meios que o Senhor utiliza muitas vezes, mas eu espero viver o extraordinário. Eu espero viver milagres extraordinários. Eu decido confiar no Senhor. Eu decido não querer colocar as minhas mãos. Eu decido não ter a minha participação ativa, mas ser um participante daquilo que o Senhor está fazendo neste ambiente, e ser participante daquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, na nossa família. Ser apenas aquela pessoa que está seguindo a Tua direção. Eu oro em nome de Jesus, que todos recebam isso, pensem sobre isso, reflitam e pratiquem isso. Dessa vez vai ser mais um milagre.
suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos e permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus te abençoe.